Fala pessoal, estamos começando o nosso Diga aí JP de hoje, como sempre, com uma história marcante, história diferente, né? E hoje nós estaremos falando aqui com o Jonatas Chaves, ele que tem um grande testemunho, uma história de superação muito grande, né? Eu acredito que muita gente até já conhece o Jonathan, de quando ele fez, né, ficou conhecido nacionalmente através de um louvor, de uma música, e ele vai falar daqui a pouco pra gente sobre essa música, sobre essa parceria, sobre este louvor, mas eu gostaria de iniciar, logicamente, agradecendo a cada um de vocês que semanalmente estão aqui com a gente no nosso Diga aí JP, o nosso podcast semanal que traz informações e, logicamente, histórias relevantes, histórias de inspiração para você. Mais uma vez, dizer que você também pode participar mandando a sua mensagem no chat, tá bom? Você que tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, participe mandando aí no nosso chat e nós estaremos lendo aqui no nosso bate-papo, na nossa conversa. Então, hoje a participação será online, o Jonathan Chaves, ele que mora ali na cidade de També, né? Não está aqui em Itabuna hoje. Eu espero em breve tê-lo aqui conosco no nosso estúdio. Isso vai acontecer logicamente, mas ainda não é hoje. Mas hoje a tecnologia nos permite ter esta interação e eu vou convidar aqui agora, falar com ele. Muito boa noite, meu amigo Jonatas Chaves. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite de estar aqui no nosso podcast de GJP. Boa noite, Joab. É um prazer estar com você. A gente já se conhece há alguns anos, há algum tempo, e é um prazer participar do meu primeiro podcast. É a Olha primeira aí, vez que que eu legal. sou entrevistado no podcast. Que legal, é o seu primeiro podcast. Então, eu gostaria muito, eu não sabia dessa informação, tá vendo? Se eu soubesse, né, teria feito uma mídia em cima disso aí. O primeiro podcast do Jonatas. Vamos entrar para sua história aí, tá vendo? Jonatas, como eu disse inicialmente, né, muita gente até passou a conhecer a história do Jonatas depois da repercussão daquele louvor conhecido nacionalmente, o Mesmo Assim Te Louvarei, na voz do irmão Lázaro. Na verdade, o irmão Lázaro escreveu, né? Baseado na sua história, essa história que é uma história de superação, uma história de muita fé, e que nós vamos ter a oportunidade de conhecer um pouco, né? Eu tenho certeza que a história de Jonas, se ele for contar aqui tudo mesmo, nos detalhes, nós vamos ficar a noite toda. Mas hoje nós vamos ter a oportunidade aqui de conhecer um pouco dessa história, um pouco dos milagres de Deus na sua vida, não é isso, Jonatas? Fala um pouco pra gente, Jonatas, de como foi aí o seu nascimento, como foi a sua infância, né? O que aconteceu em relação ao parto, no momento do parto, enfim, como foi os seus primeiros passos por aqui? Eu tive uma gestação, minha mãe teve uma gestação normal, né? Porém, eu tive uma complicação ao nascer. Ao nascer, eu bebi o líquido da placenta que encheu meu pulmão, meu estômago e deu falta de oxigenação no cérebro. E ocasionou uma lesão cerebral na parte locomotora. Hoje eu tenho paralisia cerebral e a minha coordenação motora é atrasada. Por conta disso, eu precisei ficar 8 dias internado no hospital aí em Itabuna. Eu nasci em Itabuna, Você é itabunense, né? Você é itabunense. Para quem não sabe, Itabunense. ele é da nossa terra aqui, gente. Jonatas é itabunense, nasceu aqui no Manuel Novaes, não foi isso, Jonatas? Eu não me lembro o nome do hospital. Sim. Atenção, há 36 anos atrás. Aí. Não me lembro o nome do hospital. Aí. E Então, aí, sim. a complicação motora, né? Que E você
que você tem até os dias de hoje foi fruto dessa questão do parto que você citou aí, né? A falta de A oxigenação. lesão cerebral, é. Ok. Aí eu fiquei 8 dias internado no hospital e o meu pai ia me visitar todos os dias. E para levar o leite materno para eu me alimentar e tudo. E aí, depois de 8 dias, meu pai e minha mãe me receberam em casa. Eu tinha pego uma infecção hospitalar estomacal, minha boca se encheu de calo de sangue, afta, sapinho, Para uma e criança. foi uma luta, né? Para me alimentar, fiquei desnutrido. Quem me via dizia que eu ia morrer. É um sofrimento para Ma- uma criança recém-nascida, né, Jonathan? Isso, e eu costumo dizer que quando Deus tem um projeto na vida de alguém, nem a morte pode parar. Isso é verdade. Então, Deus cuidou de mim, operou tanto o milagre da vida, porque eu nasci sem respirar e sem chorar, só com batimentos cardíacos. E o Senhor sustentou a minha vida e soprou de volta o fôlego da vida em mim. E depois operou um milagre que me curou daquela infecção. E para a glória de Deus, e graças ao temor dos meus pais a Deus, hoje eu estou aqui. Meu pai me entregou ao Senhor e disse: Senhor, não é meu, é teu, faça a tua vontade. E para a glória de Deus, fui curado e hoje estou aqui. Bem, Jonathan, é um sofrimento para uma criança da sua idade, né? Logo que nasceu ali, mesmo não tendo noção, mas eu tenho certeza que ferimentos, como você colocou aí, enfim, não foi um nascimento, como diz até a letra da música, né? Ninguém fez uma festa quando eu nasci. Você fala que é, houve, naquele momento, geralmente as crianças choram, né? Então seu parto foi um parto totalmente silencioso. Isso, Não houve reação ali. Os médicos só notaram que a não. criança estava viva por conta dos batimentos, Que né? estava descompensado, né? Porque eu nasci sem oxigênio, sem respiração. Então, o tempo que eu saí da sala de parto até a sala para ser entubado, até onde foi necessário ir para ser entubado, eu digo que Deus sustentou a minha vida, né? Com Todos certeza. nós somos um milagre de Deus e eu tenho isso em minha história e, no meu caso, eu sou a prova de um milagre. Maravilha, né? É a prova de um milagre. De fato, já foi um milagre ali operado. Jonathan, você não é filho único, né? Você é o filho mais jovem da família. Isso, eu tenho um irmão mais velho, Thiago, ele é casado e não mora aqui conosco. Aqui só mora eu e minha mãe. Exatamente. Tiago. Ele mora em També também, não é isso? Não, ele mora em Tapetinga. Ah, Itapetinga, cidade próxima E aí também, né? é Inclusive, pertinho. gostaria de mandar aqui um abraço ao vivo, né, para sua mãe, uma pessoa muito agradável, gosto muito dela, Dona Marta, nossa querida irmã Marta, que, né, Amém. inclusive, é dizer que em breve eu vou aparecer por aí por Itambé, viu? Vou aparecer É aí encontrar mesmo, vocês. é Vou mesmo. fazer essa visita aí. Ela me fez essa visita há muitos anos atrás, eu acredito que há mais de 10 anos atrás, não é isso, Jonas? Rapaz, Mas já tem conheço. tempo, O tem tempo passa bastante rápido. tempo. Eu conheci o Jonathan lá na cidade de Arataca, através do E pastor Alberto, né? E de lá para é, cá nós mantemos esse contato aí, esse respeito, né? Por ele, pela história dele. Enfim, vamos seguir aqui.
falando da sua história, então houve esse nascimento, essas complicações. Sua família, logicamente, quando você nasceu, seus pais já eram evangélicos? É isso? Isso, minha mãe nasceu em um lar cristão. Meu pai, ele não era evangélico antes de conhecer minha mãe, né? Ele se converteu, ele era de Bicuí. A história de transformação dele é linda. Ele se converteu e sentiu de Deus o chamado para ser pastor, foi para o seminário e no seminário conheceu a minha mãe. E aí, já estudando para o Ministério Pastoral, o Seminário Teológico Batista do Nordeste, eles se conheceram, lá mesmo se casaram, tiveram meu irmão mais velho e depois eu. Aí, quando eu nasci, né, eles já estavam em Camamu. Meu pai estava pastoreando em Camamu. E aí, eu nasci com essa complicação e tudo aconteceu como acabei de dizer a vocês. Então, os seus pais se conheceram no seminário, né? Isso. Interessante essa história aí, né? Foi o casamento de seminário. O casamento de É, seminário. E os dois com chamado, né? O chamado aham, ministerial. que legal. Então, quando você veio ao mundo, ele já era pastor, não é isso? Quando você veio, ele Isso, já meu estava pai no já Ministério era Pastoral ali em a cidade que você me disse agora foi Camamu. Camamu, a cidade de Camamu, aqui no Baixo Sul do Isso, estado. Caminhando, eu acredito que pela situação, né, da paralisia, por essa sua questão motora, você sofreu muito preconceito, né, Jonathan? A questão do bullying. Assim isso. que vai crescendo, as crianças. E naquele período, eu acredito também que nem se falava muito em bullying, não se falava muito em inclusão. Como foi para você passar por esses momentos, né? Como era essa vivência no período de escola também? Naquela época era só falta de educação, né? Hoje inventaram esse nome bonito chamado bullying. É, Mas é a mesma coisa, é falta de educação, né? A escola não me aceitou. Eu fui alfabetizado em casa, minha mãe me alfabetizou em casa junto com a professora. E aí, depois de alfabetizado, a escola me aceitou, uma outra escola, e aí começou essa luta com o bullying, né? Que hoje chamamos de bullying. As crianças me empurravam de propósito para eu cair. Eu salivava muito ainda e acredito que por isso as crianças cuspiam em mim, né? E na hora de me alimentar também as crianças sentiam nojo por conta da minha dificuldade. Eu chorava muito. Eu chorava para não ir para a escola, só que os meus pais nunca passaram a mão pela minha cabeça. Sempre disseram, não, você precisa enfrentar, né? Eles A sempre vida não é fácil para ninguém. sempre lhe incentivaram a continuar, né? A não olhar, Isso. não lhe tratavam assim, vamos dizer, como coitadinho, né? Ah, não, Não. meu filho tá sofrendo por isso. Pelo contrário, sempre lhe incentivavam a enfrentar a situação de frente. A vida é cheia de É adversidades. verdade.
E se a gente não aprender a lidar com elas desde cedo, desde berço, que tipo de ser humano nós vamos ser, né? Hoje está cheio de menino mimizento, justamente porque pai tem pena de castigar, de ensinar, de mostrar realmente a realidade da vida, né? E graças a Deus eu tive pais conscientes, né? Que me prepararam para enfrentar as adversidades da vida que eu enfrentei, não foram poucas, foram muitas, né? Perdi muita gente muito cedo, enfim, muita coisa. Sim, exatamente. E, inclusive, uma curiosidade, Jonatas, no período da escola que você falou aí, que você já sofria, né, o agora chamado bullying, mas nunca deixou de ser falta de educação, né, como você colocou aí. É, Naquele período, como era a relação? Porque assim, a escola não aceitou, mas em um determinado momento você recebeu esse apoio da sua própria mãe, né, na alfabetização, juntamente com o auxílio de uma outra professora que ia na sua casa, não é isso? E isso. depois você conseguiu entrar na escola, certo? Mas como era essa questão? Porque assim, as crianças elas lhe maltratavam. Como você falou, você era empurrado, cuspiam até, o que é um absurdo, né? E a escola não existia uma repreensão para essas crianças que praticavam esse tipo de. Sim, sim, tinha repreensão. Meus pais falavam com os professores e tudo, mas sabe como é criança, né, cara? Criança, Né? quando não tem educação em casa, não é a escola que vai ensinar, É né? verdade. E nós estamos falando também assim da década de 90, né? Basicamente, quando. 94, por aí, Pois noventa é. e cinco. Quer dizer, não se falava, não existia esse nome bullying, logicamente, mas não tinha essa questão dessas discussões que a gente tem hoje, né? Daí a importância também, porque a ignorância era tanto dos pais, como também das crianças que não entendiam, né? Era uma pessoa diferente delas ali naquele ambiente, né? E elas não acabavam não entendendo. É por isso que hoje se faz muito importante também a conscientização, né? Sobre o que de fato é o bullying. A questão, hoje a gente fala muito também sobre a inclusão nas escolas, né? Das crianças atípicas, seja como é o seu Isso. caso de paralisia, né? Seja as crianças com autismo, né? Que também, a depender do grau do autismo, a criança ela precisa de um suporte ali E hoje em maior, dia, né? Como? o autismo Sim, a gente tem percebido que tem aumentado de uma forma assim inexplicável. é verdade. É verdade. E aí a importância de trazer assuntos como esse. Porque as pessoas, de fato, a tendência é ser ignorante, né? Não entende do assunto. Ah, fulano é doente, é doente, é doente, é doente. E não, pelo contrário. Fulano, ele precisa sim, ele é diferente e não doente, né? Ele precisa ser tratado como uma pessoa comum, né? Porém, dentro das suas limitações. E passando essa fase aí da, da infância, né? Para a questão também da adolescência, como foi o seu envolvimento? Logicamente que você era da igreja, mas você teve um contato com o evangelho muito cedo, mas mesmo sendo filho de pastor, mesmo sendo filho de professora de educação religiosa, né? Que é a irmã Marta, é, você teve esse encontro. Conta pra gente aí como foi essa sua decisão, né? Para seguir a Jesus, a passar a ser um cristão. Rapaz, eu fui, como você falou, né? Eu fui educado no lar cristão. A Bíblia sempre foi um instrumento um manual, né, para nossa vida.
Mas eu tive que tomar a minha decisão. E a minha decisão foi uma cruzada evangelística que meu pai fez lá em Sooretama, no Espírito Santo. Você também já morou no Espírito Santo. Morei 9 anos. Como foi isso aí? Você saiu de Camamu, Espírito Santo, e depois retorna para Bahia, é isso? A história é um pouco complicada, sabe? Sim. Porque vida de pastor não é fácil. Meu pai era um pastor que, assim que ele sentia de Deus que o ministério dele tinha acabado ali naquele lugar, Deus logo abriu uma porta milagrosamente para ele se mudar, né? E meu pai saiu do seminário, foi para Rui Barbosa, onde meu irmão nasceu. De Rui Barbosa foi para Camamu, onde eu nasci, porém ele saiu de Camamu para vir para a casa dos pais dele em Ibicuí, quando eu estava perto de nascer. Como Itabuna era a cidade mais desenvolvida e mais próxima de Ibicuí, eu fui em Itabuna só nascer, fiquei 8 dias e voltei embora. E você é Então, itabunense de passagem, né? passagem. Só passei aí para nascer. É, mas foi bom, nasceu na Foi terra boa. bom. Terra boa. E aí, de Camamu, meu pai foi para o Espírito Santo, uma cidade chamada Jaguaré. Ficou 3 anos e meio em Jaguaré e depois foi para Sooretama, onde foi lá que aconteceu a minha conversão. Eu acho que eu tinha uns 5, 6 anos de idade por aí. Então você é uma curiosidade, né? Você tinha a idade de 5, 6 anos de idade quando você sentiu esse chamado? Assim, assim que eu me entendi como gente, Sim. né, que eu me percebi diferente das outras crianças, eu perguntei ao Senhor por quê, né, que eu nasci assim, porque eu era diferente. Ele disse, porque eu tenho um propósito na sua vida. E aí eu sempre vi meu pai fazendo apelo e tal, e não sei o quê. E aí numa cruzada eu levantei a minha mão e fui na frente. E ali você já tinha esse entendimento, Jonathan? Já, Já foi entendendo de fato, né? já, apesar da idade, eu não sei porquê, não sei explicar isso, mas a minha mente sempre foi, desde que eu me lembro, as lembranças mais antigas, verdadeiras, minha mente sempre funcionou de uma forma que parecia que era diferente também das outras crianças. Inclusive, Porque desculpa, Jonathan, acabei lhe interrompendo. Inclusive, a questão de Jonathan, ela é mais motora, né? Ela é motora, não é intelectual. Pelo contrário, não, o motor. intelectual, o Jonathan, ele é inteligentíssimo, né? Quem tem a oportunidade de ouvir ele pregar ou de ouvir ele contar a sua história de vida, pode perceber isso aí, né? A limitação dele é na questão motora, não é isso, Jonathan? Isso. E a minha mente sempre trabalhou muito, digamos assim, né? Desde muito pequeno, eu me lembro que eu tinha muitas indagações, perguntava muita coisa à minha mãe, ao meu pai, eu imaginava muita coisa.
eu tinha um senso de realidade muito grande. Então, eu sempre tive um certo. Eu costumo dizer que eu fui forçado a ter um amadurecimento precoce por conta da minha deficiência, né? E também o que contribuiu foi a forma como os meus pais me tratavam, né? Que não me tratavam diferente do meu irmão, por exemplo. Claro, eu tinha mais cuidado, porque eu precisava de mais cuidado, assim como eu preciso até hoje, mas sempre me trataram de uma forma mais normal possível. Isso com certeza é muito importante, porque eu acho que a gente até pincelou um pouquinho sobre isso, né? A formação dos seus pais nesse sentido de não lhe tratarem como um coitadinho, né? Eu acho que isso Isso, aí fez toda uma diferença. Fez com toda uma diferença certeza. nessa sua formação, né? Então, você aceita e entende o chamado lá em Sooretama, do Espírito Santo. Falei o nome certo da cidade? Sooretama? Soretama. Acertei, Sooretama, que na verdade não é cidade, né? É um distrito, né? Sooretama. Não, hoje é Hoje é cidade. cidade? É, emancipou quando a gente morava lá ainda. Meu, Ah, meu pai foi um dos que fundaram? não, não vou Lutou, né? dizer fundador, trabalhou na questão da emancipação política da cidade. Perfeito, muito bom. Maravilha. Fez parte da história, então, aí, dessa cidade E, lá, né? inclu- inclusive, eu voltei lá com Lázaro. Ah, você A esteve lá? gente, can- a Que gente legal. cantou, a gente cantou lá no aniversário da cidade. Oh, que maravilha. Vejam que história legal isso aí, né? Foi Então, até hoje incrível. você tem uma relação com essa cidade lá. Sim, eu tenho um tio que mora lá ainda. Ah, que Então. legal. Que bom. É, continuando aqui a história do Jonathan, né? Nós estamos falando sobre esse momento em que ele teve uma decisão, passou a entender de fato o que é o cristianismo, né? O que é não só fazer parte de uma igreja, mas o que é de fato ser um cristão. Ô, Jonathan, e quando foi que você começou a desenvolver aí essa questão de ministério, né? Porque nós vamos chegar lá no momento em que você ganha uma notoriedade, né? Por conta até mesmo vamos dizer assim, da fama, né? Que o irmão Lázaro tinha e acabou dando essa notoriedade através da música. Mas antes dessa vinda, né? Essa notoriedade, como é que eu posso dizer? Antes desse conhecimento, o que o Jonatas fazia, né, na igreja? Servia através dos louvores, já gostava de cantar, pregava. Como era a sua vida antes desse momento? É uma história até engraçada, porque eu sempre gostei de música. Sempre fui apaixonado por música. Minha mãe ia reger coral na igreja, ela me levava, né? Eu sempre fui apaixonado por música. E aí, quando eu era criança, lá em Soretama, foi onde tudo começou, assim, né? A minha mente, as minhas recordações mais antigas começam em Soretama, né? Eu tenho poucas recordações de Jaguaré, que foi antes de Soretama. Eu tenho mais recordação de Soretama. E aí minha mãe sempre me levava quando ia ensaiar coral, quando ia reger e tal. Então eu tinha essa paixão por música. Aí quando eu comecei a caminhar com mais dificuldade e tudo, eu comecei a querer ir para frente cantar, né? Para frente da igreja.
Só que quando eu pegava o microfone, ao invés de cantar, eu dava crise de riso. Eu via todo mundo olhando para mim, eu começava a rir. Aí começou desse jeito. E quando na minha adolescência, já aqui em Valença, antes de vir para Itambé, foi quando eu comecei a interagir com o Ministério de Louvor da igreja. Comecei a cantar no Ministério de Louvor da igreja. E aí essa paixão por música foi aumentando ainda mais, né? E antes de Lázaro, assim era a minha relação com os meus dons, né? Eu Entendi. ainda não pregava, não ministrava, só cantava mesmo, fazia solo na igreja. Entendi. Então, você percebe que isso aí é nada mais do que um chamado também para essa área musical, né? Foi algo natural, vamos dizer Desde assim. criança, natural. É, Desde criança eu sei fazer segunda voz, né? sim, Que o povo chama de terça, né? sim. Que aí é a percepção do que a gente chama de ouvido, né? A percepção auditiva também. Isso aí só quem é músico consegue, de fato, né? É lógico que eu acredito que o incentivo aí da sua mãe, da irmã Marta, no sentido de te levar para o coral, acabou também ajudando, né? Porque o coral geralmente é Foi duas vozes. afinando, né? Exatamente, foi ele afinando nisso aí, acabou ajudando. Ah, Olha, eu vou dar uma olhadinha aqui no nosso chat, né? Tem algumas pessoas já participando aqui falando no chat. Eu quero abraçar o nosso amigo que está sempre conosco aqui, semanalmente, Djalma de Jesus, está dando boa noite aqui. Boa noite, meus amigos do podcast de JP. Um abraço especial a todos e que Deus continue nos abençoando sempre em nome de Jesus. Deus opera milagres, Deus é bom, todo tempo Ele é bom. Em nome de Jesus, ele falou aqui, né? É a fala do Djalma de Jesus, que já é cadeira cativa aqui no nosso Diga JP, nos acompanha semanalmente. O Neiviton Cordeiro, o Ney Pinheiro, né, que esteve conosco aqui também há algumas semanas atrás, diz o seguinte: boa noite, senhores, que história de superação, parabéns. Um grande abraço aos senhores, assinado, né? Ney Pinheiro. O nosso amigo Matheus Carvalho, mais conhecido como Teleu, tá dizendo aqui, grande, ele errou o nome, né? Depois ele corrigiu cá embaixo. Grande Douglas, mas é grande Jonatas, né? Deus abençoe você é uma inspiração para todos nós. E aí, JP, manda um convite para Jonathan para o Adorai. Muito bem, ele está falando aqui de uma noite de louvor que acontece lá na Igreja Batista Boas Novas, viu, Jonathan? Tá lhe convidando. certo. Aí você fala assim: olha, você está me convidando, então você vai me pagar minha passagem de Itambé para Itabuna. Viu, Teleu? Pagar a passagem de Jonathan aí. A passagem e a estadia dele aqui. Será uma satisfação, inclusive. Mas brincadeiras à parte, muito obrigado a todos que estão interagindo aqui com a gente, né? E vamos continuar, Jonatas, falando agora um pouco mais adiante, né? Você disse aí que entrou no Ministério de Louvor, começou a interagir também com a música, e nisso, logicamente, você também foi desenvolvendo no sentido, o seu repertório, né? O repertório que eu digo não é repertório musical só, não, repertório de vida, né? Você foi Sim. desenvolvendo isso aí, foi estudando, foi crescendo, né? Foi amadurecendo, logicamente, como todos. E aí nós chegamos em um ponto importante, que é talvez o que as pessoas geralmente se perguntam, né? Geralmente eu acho que essa pergunta sempre fazem para você. Sim. Quando foi que o Jonathan encontrou o irmão Lázaro? Né? Quando foi que o Jonathan conheceu o Lázaro? Como foi a sua história com ele? Como é que nasceu essa parceria aí? A gente já morava aqui também, né? Sim, Meu pai sempre foi muito ativo na cidade, era muito querido aqui e tudo.
e fundou o Dia do Evangélico aqui em També para trazer pessoas que causassem um impacto evangelístico na cidade. A cidade sempre foi muito idólatra, né? E meu pai procurou alguém para trazer aqui que tivesse uma história de vida fora do Evangelho e de conversão de verdade, conversão genuína. E um amigo, pastor Gilberto, de Salvador, indicou Lázaro a meu pai. E meu pai entrou em contato, foi em Salvador conhecer Lázaro. Isso aconteceu entre janeiro e março de 2004. Pastor Gil... Há mais de 20 anos atrás, né? E Isso. vale lembrar também, né, Jonathan, que nesse período Lázaro ainda não era tão conhecido assim no meio gospel, né? Ele tinha acabado de lançar o terceiro CD dele, que é aquele CDzinho Conte a Deus, da capa meia vermelhinha, Sim, e com sim, sim. uma mão assim. Eu É, tô lembrando dessa capa. Inclusive, é, 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 o Lázaro, antes de, como você já colocou aí, né? Antes de chegar a ser conhecido no meio gospel, ele lançou vários CDs, né? Esse aí era o terceiro, depois desse eu acho que ainda veio mais uns dois até chegar o que ele veio estourou, mais né? um Veio mais um, depois não foi? desse. Foi. Ele lançou 4 CDs, Aí quando chegou no né? DVD, Até que chegou no DVD Eu Te Amo Tanto, que que foi foi, o que que estourou, né? levou ele pro Brasil inteiro. Aí meu pai chamou Lázaro para vir aqui em També. E aí um detalhe interessante, que eu nunca tinha visto Lázaro, né? Aham. Aí eu falei, pai, eu sempre fui muito grudado com meu pai, né? Falei, pai, deixa eu ir com você, que ele ia em Conquista buscar Lázaro no carro da gente. Eu pedi a ele para ir com ele, a gente foi, chegou lá, Lázaro desceu e ele não viu. Eu falei, ô pai, não é aquele ali não? Ah, é. Aí bateu a mão, aí Lázaro veio, me conheceu, me abraçou e tal, conversou com meu pai, é aquele jeitão dele, né? Aham. E aí, meu irmão, foi assim um impacto aqui na cidade muito grande, com a unção que Lázaro tinha na vida dele. E eu me lembro que quando acabou o evento, que ele ficou aqui na minha casa, né? Dormiu no meu quarto comigo. Olha Quando aí. acabou o evento, ele saiu, eu saí atrás dele, a gente veio até aqui em casa de mão dada. Pensa num clima, uma unção, uma coisa tão boa, sabe? Como era todos os eventos de lá. E daí pra cá a gente não se desgrudou mais, cara. A gente se tornou grandes amigos, né? E Lázaro era um ser humano assim incrível, incrível mesmo. Quando era amigo de verdade. Né? Quando Não tinha vamos dizer, não tinha besteira com ele, né? não, ele dormiu no chão no meu quarto, pô. Eu na cama e ele no chão, entendeu? A gente ficava batendo papo até tarde. É, E como é que era assim? Você falou da relação, mas como eram os papos? Vocês conversavam de tudo? Fala um pouquinho pra gente tudo. também. Porque Eu e podcast fica mais à vontade, ele, né? a gente não tinha besteira. Se eu gostasse de uma menina, eu falava pra ele.
ele conversava coisas dele comigo, a gente não tinha besteira. Inclusive, nesse período ele ainda não era nem casado com a Vânia, né? Não, Ele não, era solteiro também, o Lázaro, né? isso. É, rapaz, que coisa interessante, né? Por falar É. nisso, Jonathan, vou dar até. Você tocou em um assunto aí que eu vou dar uma pausa aqui na questão do Lázaro e vou tocar também nesse assunto, né? Que você falou da questão amorosa, né? O que que você pode dizer em relação a essa questão? Você acredita que existe um certo preconceito das pessoas? Como é que você entende essa área na sua vida? Olha só, eu não acredito que seja preconceito. Porque preconceito é uma palavra muito forte. Tudo hoje é preconceito, preconceito, preconceito. O que na verdade as pessoas têm é o receio, entende? Porque é uma responsabilidade. Eu me coloco no lugar de uma menina que venha namorar comigo, entende? Não é. Qual Entendo. é a menina que sonha, tem o sonho do conto de fadas Verdade. de namorar uma pessoa com deficiência, né? Sim. Então, eu não encaro como preconceito e não encaro como se elas tivessem culpa. Era uma coisa que Lázaro sempre falava comigo. A gente, se a menina não quer a gente não pode botar a culpa nela. Ninguém é obrigado, né, Jonathan? Ninguém é obrigado. A se relacionar com quem não quer, de E fato. a pior coisa é você se relacionar com quem não quer, né? Uhum, é Com verdade. quem não gosta de você, seja não só a relação entre homem e mulher, como Sim, homem e mulher, mas a relação de amizade mesmo. verdade. Nada forçado presta, Isso é né? verdade. Isso é verdade. Então, assim, eu não acredito que seja um preconceito, eu entendo, sabe? Uhum, Mas eu acredito que Deus, ele conhece o coração do homem, ele sabe que ele me fez com a capacidade de sentir, de amar, né? Então, ele tem um propósito em todas as coisas e às vezes algumas pessoas com deficiência podem achar que nunca vão se relacionar, mas eu acredito que a demora é boa, né? Porque quer dizer que ainda não chegou até você a pessoa que Deus separou, né? E se não for de Deus, vai trazer sofrimento. é, Quando a gente, principalmente nós que temos algumas necessidades especiais, se precipita, pedir para sofrer, né? Então a gente precisa ter muito cuidado, muito discernimento, é verdade. porque não só nós que somos portadores de dificuldades motoras ou até intelectuais, mas qualquer pessoa. Quantos casamentos nós vemos aí se acabando por nada, entende? Simplesmente porque não gostou, porque experimentou e não deu certo. Isso não é de Deus, entende? É. E tem muita gente casando, não dá certo, né? Aí bota a culpa de Deus. Quer botar a culpa de E Deus.
Exato, isso não tem nada, Deus não está nesse negócio. Então a gente precisa ter muito cuidado em não só nós que temos necessidades especiais, mas qualquer pessoa, né? Para pedir a Deus uma pessoa que realmente nos ame, né? E corra do jugo desigual, né? Perfeito. Para que Você já chegou a gostar assim de alguém nesse perfil? Você tá falando do jogo desigual? já, Ficou apaixonado, mas já. Mas graças a Deus, Deus tirou, sabe? Quando a gente coloca no coração e coloca diante de Deus, Ele cuida, entende? Ele cuida, Ele tira o que tem de tirar. Então, graças a Deus, eu ainda estou solteiro, mas eu acredito que Deus vai levantar uma serva dele um dia para que a gente possa passar o resto das nossas vidas cuidando um do outro. ei, meu amigo. E assim eu espero, né? Sobre Amém. sua vida. Quem sabe um dia ainda ir para o casamento do Jonathan. Não é? É, rapaz, muito bem. Então você Se tinha. Jesus não voltar antes, né? Porque pelo que eu tô vendo aí, tá ligeiro, viu? Tá As perto, coisas né? Mas tá, aí também, ô Jonathan, mas aí também tem que acontecer o meu casamento também, antes de Jesus voltar. é, O meu e o seu. Os dois vamos ver, né? casamentos. E de um amigo meu que disse que vai casar em alto mar, viu? Tem um amigo meu aqui, não vou falar o nome, que vai casar em É, alto mar também, viu? agora tem É, que ser sem balsa, viu? Tem que andar em cima das águas né? pra, Vai casar em alto mar, né? Mas é, ele é chique, ele quer ir pro cruzeiro, meu amigo. Mas enfim, hum, é voltando por, aqui. É por isso que eu falei, tem que Hã? esse negócio de cruzeiro, quer casar em alto mar, anda nas águas. É, na confiança de Deus, né? No milagre. É, Ai, ai. Ô, Jonatas, falando aí então dessa sua relação, né? Que você estava dizendo, você conversava de tudo com o nosso saudoso irmão Lázaro. E essa relação, logicamente, se perdurou até o final da vida dele, né? É, logicamente que vocês não perderam o contato, né? não, Foi desde não. o início esse contato. Mas eu gostaria que você falasse também aí, quando foi que surgiu o Lázaro, ele lançou o Eu Te Amo Tanto, explodiu nacionalmente, logicamente, vocês continuaram a amizade, mas quando foi que surgiu essa situação aí da música, Mesmo Assim Te Louvarei? Como foi essa história? Olha só, meu pai, ele faleceu em 2005, vítima de um câncer, né? Eu sofri muito, eu era muito grudado com meu pai, onde ele estava, eu estava. Eu sofri muito mesmo, me deprimi mesmo. E aí Lázaro acompanhou tudo isso, né? Um ano e meio depois, meados de 2007, meu pai morreu em dezembro de 2005. Em agosto de 2007, meu tio, Sandro Márcio, que também era pastor, faleceu. E era amigo de Lázaro também. E Lázaro acompanhou tudo isso, a minha vida, sabia da minha história. E aí, meu irmão, depois que estourou Eu Te Amo Tanto, a gente continuou a amizade do mesmo jeito. E aí, quando foi no final de 2008,
que foi Eu Te Amo Tanto, estourou em 2008. Quando foi no final do ano, Lázaro me ligou, a gente ligava um pro outro direto e falou, Jonatas, ele me chamava de Jonathan. Desde o primeiro dia, eu não sei porquê, ele sempre me chamou de Jonathan. Aí ele falou, Jonathan, Que é diferente o Jonatas de Jonathan, né? o Da pessoal de pronúncia. Salvador tem esse costume de americanizar tudo, né? E aí ele me chamou, falou, Jonathan, eu tô orando com a banda já tem um tempo e eu tô querendo fazer uma música pra gente cantar quando a gente se encontrar, né? Porque sempre que ele vinha aqui na região, eu ia lá vê-lo, né? Aí ele falou desse jeito. Aí ele fez essa música. Aí eu recebi as ligações de parentes, de amigos, me dando notícia de que, ó, João Lázaro estava cantando não sei aonde aqui, cantou uma música e falou seu nome. Ó, João, é que todo mundo sabia que eu conhecia Lázaro, né? Os meus amigos, familiares. Aí falaram, olha, ele tá cantando uma música aí e tá falando seu nome. Aí eu dizia, não, ele me disse que ia fazer uma música pra gente cantar junto. Aí até que ele veio aqui em Conquista, e eu, como era de costume, eu fui lá pra gente se ver, bater um papo. E aí ele apresentou essa música pra mim. E aí ele falou que a gente ia gravar e tudo. Isso foi, acho que no início de 2000 e 2010? não, dois, foi em 2009 ainda, acho que foi em junho, julho por aí de 2009. Quando foi em setembro de 2009, a gente gravou o CD Vai Mudar, que saiu pela Som Livre Sim. até, É, né? inclusive, o Lázaro ele fez tanto sucesso que até naquele período, você falou aí, a Som Livre, né? Que é a gravadora da Rede Globo, o lançou, né? O segundo Foi. CD dele já foi logo com a Som Livre. Ele, Na o- verdade, o sexto, né? Sim, Porque eu falei segundo, eu acabei esquecendo, mas o segundo no sentido assim, depois do estouro, né? Do isso, conhecimento, isso, é, já foi com a Som Livre, porque os outros eram de forma independente, não é independente. isso? Eu tinha tanto também, foi independente e foi o que Aham, estourou mesmo, foi sim, eu tinha tanto. sim. E aí a Som Livre lançou Vai Mulher e eu tava naquele CD, só que ele não permaneceu na Som Livre. Aí lançou um Sentimento Novo de forma independente, que foi o DVD que eu também participei. No Eu, caso, ô Jonathan, no caso do Vai Mudar, você gravou o Mesmo Assim Te Louvarei, essa faixa, Mesmo Assim Te Louvarei, é do Vai Mudar ou do Sentimento Novo? nos dois, Ah, então essa faixa saiu nos dois, no CD do Vai Mudar e no DVD do Sentimento Novo. cada um foi uma gravação. O Vai Mulher foi em estúdio, Sim, né? E o Sentimento Novo foi na igreja, foi ao vivo. sim, que é o DVD. Inclusive nós temos imagens aqui, né, desse momento lá. Tem como passar aí, É, por favor, Mike? Nós temos essas imagens aí, que foi do momento da gravação, né?
É. Lá, esse DVD foi gravado, foi onde mesmo? Em Feira de Santana. É, Lázaro morava em Feira, né? No meu canal tem esse vídeo, eu peço às pessoas para acessarem também. Sim. E eu lancei ele no meu canal. Ótimo, ótimo, ótimo. Então nós estamos vendo aqui a imagem lá do YouTube desse momento, né, dessa gravação. Conta um pouquinho É. pra gente aí. Olha aí a sua participação. Aí é o momento que ele me chama e eu entro. Tudo bem, Jonathan? Como é que você tá, meu amado? Rapaz, foi um momento incrível, sabe? Sim, Um Aleluia. momento Tá único legal na aqui o minha microfone pra você? vida, que eu nunca vou esquecer. Tá Primeiro tranquilo pelo aí? carinho que a gente tinha um com o outro. Mostra lá. Essa aí é minha avó, essa que apareceu. sim. Sua avó por parte de mãe ou do seu pai? Pai, Ah, que ela legal. é, ela é viva até hoje, vai estar com 89 anos, Valdelice. O tempo Que todo legal. mundo E aí, foi um momento único, foi algo assim que eu nunca vou esquecer. E Uma pra glória preparação, de né? Deus. Hã? Toda uma preparação também, né? Para esse momento. Eu fui uns 3 dias antes, a gente ensaiou. Tem no meu canal tem também a parte dos ensaios, né? O making off. Ah, o make-off. Do seu canal tem um make-off. Tem o make off. Legal, já vou assistir. Eu nunca tinha visto. Eu vou assistir. Já No meu canal tem o making off completo da minha parte. E foi incrível. toda já uma produção aí. Ô, Jonathan, fala pra gente aí um pouquinho dos bastidores lá, como é que foi essa questão. Tem alguma história engraçada desse momento por lá? Rapaz, a gente tava um pouco tenso. Sim, Só que Popó sempre é engraçado, né? sim. Inclusive, Popó, eu tenho ele no Instagram e ele me segue também. Volta e meia eu assisto as lives dele lá, ele É continua muito gente tocando. boa. Popó é um homem de Deus, é um homem, como Lázaro dizia, né? Extremamente espiritualizado, né? Um homem muito de Deus. E muito engraçado também. Muita gente boa, tem um carinho muito grande comigo. Aí, no making off, vocês vão ver até, não no meu, mas do DVD no geral, tem ele fazendo graça lá com, com os instrumentos que ele usar, né? A gente deu muita risada, foi legal, foi muito bom. A gente tava tenso, né? Preocupado, é a primeira vez que eu ia fazer isso. É, Mas foi muito legal, velho. Foi uma experiência assim incrível. até porque, em relação à gravação, né, para quem lidar com música, quem grava no estúdio é uma forma. Mas a gravação ao vivo ela é totalmente diferente, né? Tem um momento ali, atenção e aquela coisa toda. Logicamente, se tivesse algum erro, poderia gravar de novo, né? Porque acontece isso, é uma gravação. Mas o ao vivo ele requer essa 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 Ô, atenção maior, né? Joab, eu acho que nós, os crentes, Ah, tem tem como é que eu posso dizer? Tem uma vantagem. sim, Porque a gente já está acostumado ao culto, né? verdade. Então, Lázaro fazia, não, vai ser um culto. A gente vai fazer um Vai culto filmar. e vai gravar. Perfeito. Então, então não tinha aquele negócio de voltar a música, gravar de novo, do jeito que foi, foi. Entendeu? Do jeito A, que un- saiu aí. a única coisa que ele fez foi antes entrar
e antes de começar a gravação, entrar para cantar algumas músicas com o pessoal da igreja para lembrar a igreja, qual eram as músicas. Aham. Aí ele cantou naturalmente, cantou, eu não me lembro mais, cantou algumas músicas com violão, com a banda. E aí Aham. quando entrou valendo mesmo, a Aí galera não já para tava, mais. não para, não Legal, parou. legal. E talvez daí seja o segredo, né? Porque aquilo que aconteceu no primeiro lá no primeiro DVD, que foi o Mesmo Assim Te Louvarei, né? Não, Não, Eu Te Amo Tanto. eu Esse, tinha Eu Te Amo mudado. Tanto, você vê que ali existia toda uma atmosfera, né? E talvez seja por conta disso, não foi uma coisa assim muito pensada de Não, não, quer dizer, foi o culto que estava acontecendo ali e gravou e acabou conseguindo passar isso pro público quando de modo ele, geral. quando ele foi gravar Eu Te Amo Tanto, ele me falou, não, a gente vai gravar um culto. E aí eu vou dar o meu testemunho e, né? É claro, né? Tem a preparação, tem os ensaios, né? Tem toda a estrutura para organizar e tudo. Mas a Sim, finalidade mesmo é um culto, né? perfeito. É isso mesmo. Muito bem, e daí você passou a viajar também em alguns pontuais, né, para cantar essa música, fazendo também alguns eventos com o Lázaro. Existe essa questão de direitos autorais também, você acabou recebendo, Jonathan? Direitos Eu autorais? recebo hoje, Sim, depois da morte dele, que eu lancei a música no meu canal, eu recebo do YouTube, né? sim, direitos autorais. Muito bem, vamos falar um pouco agora, né, já estamos caminhando um pouco para o final, mas eu queria ouvir de você, você que tem a sua trajetória marcada por algumas dificuldades, também por percas, né? Você falou aí do seu pai, falou do seu avô, né? Ou do seu tio, Meu melhor dizendo, do seu tio, tio, e também de um grande amigo, né? Ele é, que eu acho que quase ninguém esperava o Lázaro morrer naquele momento, né, que estava muito bem e tudo. Eu digo muito bem no sentido assim, estava ainda no auge da sua, aparentemente para as nossas, né, nosso olhar natural aqui da Terra, estava no auge ainda de sua carreira, estava fazendo muitos eventos, muitos shows. Inclusive eu tive a oportunidade de estar com ele algumas vezes. Isso que você falou, né? Logicamente, não com uma amizade como você tinha com ele, mas a forma de tratamento sempre foi um tratamento muito tranquilo, assim, uma pessoa que ele tentava mostrar que era eu sou igual a você. É tipo isso, né, Jonathan? Não tinha aquela coisa, eu sou o cantor conhecido, uma estrela, e você. Não, ele tinha, eu acho que, pelo menos isso foi o sentimento que eu tive quando conheci o Lázaro. Conheci ele no meio político, quando deputado, a primeira vez que eu troquei uma ideia, que conversei com ele, foi em Brasília. Eu fui até o gabinete dele, né? E chegando lá, ele me tratou como se já me conhecesse há muitos anos. Eu acho que é uma característica que era do próprio Lázaro. E me lembro também da última vez que ele esteve aqui em Itabuna. Foi até um evento aqui no bairro Conceição, acho que é aniversário da cidade. E antes dele entrar, dele subir pro palco, ele tava lá no meio do povo, caminhando normal. Né? Não tinha esse negócio de ficar, vou ficar aqui no camarim esperando. Não, ele tava lá caminhando no meio do povo, o povo tirando foto com ele, enfim. Eu acho que era muito característico isso do Lázaro, né, é, Jonathan? Não ter essas bobeiras, assim, de... aqui no primeiro evento eu nunca esqueço disso. No primeiro evento que meu pai fez aqui com ele, do Dia do Evangélico, meu pai estava com os pastores e aqui no palco, né, organizando as coisas, e Lázaro estava lá assistindo o culto lá no meio do povo. Aí meu pai falou, irmão Lázaro já está por aí com vocês aí no meio.
Daqui a pouco ele vem pra cá. É a característica dele mesmo. Sim. E o Lázaro que, falando um pouquinho também aqui, o Lázaro que também se enveredou, né? Era um cidadão ativo na sociedade. Inclusive, quando ele faleceu no mandato de vereador em Salvador. Foi deputado federal, né? Logo quando entrou na política, ele já conseguiu ser eleito deputado federal. Foi candidato a senador da República, quase foi eleito, né? Teve uma votação expressiva, inclusive, Lázaro, como senador da República. Parece que foi 1.900.000 votos, É parece. bastante voto, é muito voto, né? É, de fato, e principalmente O que, trabalhando o, contra a máquina, né? Do o, governo. o que entrou no lugar dele parece que foi 2 milhões e um pouquinho. Foi a Exatamente. diferença parecendo, se eu não me engano, foi 200 e poucos mil votos só. É Exatamente. assim, né? Só Só falando dado na as questão proporções, né? proporcional, né? Exatamente, exatamente. E você também pincelou um pouquinho na política. Eu conversei com você no off, você falou que não quer mais saber, não quer mais saber da política, Quer né? não. Mas como foi essa experiência sua na política? Você foi candidato a vereador em Itambé. O que lhe motivou de fato? Você gosta da política? Como tá hoje essa questão? Eu enxergo a política como uma oportunidade de ajudar pessoas de forma institucional, entende? Não é de forma pessoal, não é fazer favores e etc. É assim que eu enxergo a política. Você fazer política pública e não fazer política privada, né? Que é o que tem causado tanta corrupção e tanta coisa errada que a gente vê. E, infelizmente, eu não me sinto à vontade de entrar na política mais, porque quando eu entrei, eu vi que as pessoas votam principalmente em cidade pequena, né? Como a minha, as pessoas votam se você der algo em troca, se pagar uma conta de luz, pagar uma conta de água, prometer um emprego, fazer isso, fazer aquilo, fazer favor, conseguir um exame, né? Sim, As pessoas não votam no vereador para ele fiscalizar e legislar. As pessoas votam no vereador com interesse pessoal. Então, eu não sou em vereador, mas em prefeito também. E em todos os cargos, né? Todos os cargos. Então, eu saí da política por isso, porque não tem como. Não tem como uma pessoa honesta numa cidade pequena, principalmente, como a, como a minha, que a política é feita corpo a corpo, pedindo voto cara a cara, não é por rede social, não é por televisão, é corpo a corpo, cara a cara. É impossível você atender a todo mundo com a condição financeira que você tem. Eu vi candidatos, e até hoje tem candidatos e vereadores eleitos que gastaram para se eleger muito mais do que iriam ganhar durante os 4 anos inteiros. a conta não fecha, né, Jonathan? A conta Não não tem fecha. como. Aí você pensa, por que eu vou votar no cara desse? Ele vai fazer o quê para pagar esse dinheiro? E o Exatamente. dinheiro, o dinheiro quando sai, ele tem que voltar de alguma forma.
Tem que votar de alguma forma. Ninguém entendeu? vai entrar lá só pra fazer bondade, né? Tipo assim, eu Quando gastei mais do alguém, que eu vou ganhar. quando alguém entra na política, ele gasta dinheiro para se eleger pensando no que ele vai ganhar. Senão, quem é que ia gastar 50 mil falando por baixo? 50 mil para não ganhar 30 nos 4 anos. Exatamente. Não faz, não fecha a conta. Não fecha a conta. Então, é um alerta que eu faço às pessoas, quando você vê alguém gastando muito, abre o olho, porque alguma coisa, né, tá Abre o olho. errada. Eu gostei dessa. Abre o olho. Fique esperto, É, né? Mas de fato, porque não faz sentido. quando você vê político distribuindo cesta básica, quando você vê político pagando conta, fazendo isso, abre o olho, que isso aí vai sair de algum lugar, É verdade. né? E Não com existe. certeza é do bolso do povo, né, Jonathan? É a realidade da política brasileira. Então, eu gastei na minha campanha R$ 850. Não, R$ 950. Eu tenho uma nota fiscal de tudo, até hoje, Você foi candidato em 2020, não foi isso? 2020? 2016. Ah, 2016. Foi. Lázaro se elegeu em 2014, federal, eu Aham. candidatei vereador em 2016. Ele lhe Aí, incentivou a sair candidato aí naquele período? Como é que não, foi? Foi uma decisão não, sua. não, foi. Por ele eu não entrava. Ele dizia, você quer um conselho de amigo, não entre. Aí você falou, eu Mas, vou pra ver como é que é. Tipo mas isso, né? ele disse, se você entrar, eu vou com você. Entendi. Mas, por mim, não entre, né? E Entendi. eu entrei e eu gostei de ter entrado, que eu vi que não vale a pena. É muito aquela coisa, a pessoa tem que provar pra saber, né? É como É, eu estiver chupando uma laranja aqui e eu tô lhe falando, tá doce. E você não é, tá provando, você de fato não tá. Só a referência sou eu. Né? Mas quando você é. prova, você de fato sabe Por que a isso, laranja tá doce. por É a isso mesma que coisa. ele falou, se você entrar, eu vou com você. E ele veio, né? Me Aham. ajudou e tudo, mas graças a Deus eu perdi e não entre mais. Eu tive 189 votos, Sim. Aí né? de Itambé consegue eleger com um pouquinho mais do que isso, né? 300 votos, mais ou menos isso. Na época, na minha coligação, eu precisava de 420, né? Aham. Ficamos um pouco distante. É verdade. Ficou um pouco É, distante. graças a Deus. Porque É. me mostrou que não é isso que Deus quer para mim, né? Sim, sim, sim. Você sabe muito bem que acho importante a participação, né, de pessoas tementes, de cristãos na política, é importante, logicamente, mas quando a pessoa também não tem esse. Inclusive, acredito que é um chamado. Quando a pessoa não tem esse chamado para a área política, é melhor que ela se mantenha distante e desempenhe seu papel de cidadão de uma outra forma, né? Que é o seu caso que você está falando aí, né? A política, ela, eu acredito como você, que é preciso ter pessoas de princípios. Para combater não é só os outros, não é os outros, é um sistema. O Exatamente. sistema político brasileiro, por si, ele é corrupto, por si, não é? É tanto que você vê que não tem fiscalização na campanha. É um que fiscaliza o outro. Aí entra naquela. Eu não vou fiscalizar ele porque eu também vou fazer a mesma coisa. Para Aí perder a vira essa disciplina. bagunça que a gente. Aí, quando entra,
Quando entra, aí, meu amigo, vai tirar o que gastou, entende? Vai fazer de tudo para se aparecer, para ganhar voto, vai ser sem noção. É isso Mas mesmo. eu acredito que se não tivesse pessoas como Lázaro, né? Como você, Obrigado. como tantos outros que tem por aí, a nossa situação estaria bem pior. É verdade. Bem pior. É aquela. Tem uma frase que é da Madre Teresa de Calcutá que ela fala o seguinte: eu sou uma gota no oceano, mas o oceano não seria o mesmo sem essa gota. E eu gosto de levar isso para minha vida, né? Eu acho que a gente tem que fazer a diferença, independente que o oceano aí esteja são um mar de corrupção, mas nós temos que, mesmo sendo uma gota, ser diferente, né? Enfim. O clima lá em Brasília era tão pesado que Aham. Lázaro dizia que fazia culto no gabinete dele todo dia, Verdade. entende? Todo dia ele pegava o violão dele, ia cantar, ia ler a Bíblia e orar, porque é pesado, Sim, sim. aquilo ali é pesado. É verdade. Inclusive, você falou isso aí, eu presenciei um culto lá. Vi lá o violão. Lá no gabinete dele já tinha um violão próprio. Já deixava Já no, deixava no lá. É ponto verdade. lá, porque é pesado o negócio ali. É verdade. São muitos Né? conchavos, né? Muitas É interesses, muita corrupção muita mesmo, as corrupção. pessoas oferecem assim É verdade. toda hora, né? Toda hora. Tem um depoimento dele aí no YouTube, se você pesquisar, você vai achar, Sim. de uma proposta que fizeram a ele. Olha, se você entrar no nosso grupo, a sua campanha está garantida. E você vai receber X a mais todo mês. Ele perguntou de onde vem esse dinheiro. O filho do diabo falou, não importa. O filho do diabo. Falou, não importa. Aí Lázaro disse, para mim Importa. importa, porque eu tenho que prestar conta, Aham. né? Então, é duro, cara, É é verdade. batalha todo dia. O É. diabo manda a gente todo dia. Tentações, né? São E- tentações. Exatamente. Muito Então, bem. assim, o crente que quer entrar na política tem que ser crente. Um dia desses eu estava conversando com um vereador aqui de Conquista, pastor Orlando, um Sim. amigo. Ele foi assessor lá em Brasília. Ele dizia, Jonatas, um dos poucos crentes, um dos deputados mais crentes, um dos únicos crentes de verdade que tinha lá era Lázaro na época. Porque o dinheiro e o poder corrompe. Sim, é verdade. Corrompe. E Não muitos adianta. até utilizam assim do poder da persuasão na igreja para poder ah, ganhar, né? Ter êxito na política, né? Quer dizer, tanto é que pastor fulano, né? Lança o volta e meia lança. Pastor, por exemplo, pastor Jonathan, não sei o quê. Por quê? Deus chamou ele para um propósito de pastorear ovelhas e ele vai para um propósito diferente, né? Utiliza dessa missão para poder é, É, entrar em uma outra seara. Mas enfim, vamos dar um ponto aqui dessa questão da política, né? Que é importante, mas eu gostaria de tratar, já estamos caminhando para o fim, tratar com você também sobre a questão da perda. Nós estamos falando sobre isso, né? 2020 chegou, a pandemia estourou e ninguém esperava, logicamente, que o irmão Lázaro ele viesse a falecer, né? É uma figura aparentemente para todos ali, né? Forte, né? Tava no auge da sua carreira também, fazendo muitos eventos, muitos cultos, muitos shows por Brasil afora.
Como foi para você, Jonathan, o falecimento, nessa partida do irmão Lázaro, você que era um amigo assim próximo? Rapaz, foi muito difícil. Quando eu soube que ele estava na UTI, eu já tinha já uns 10 dias que ele estava na UTI. E aí eu comecei a acompanhar, né? Conversando com Vânia, conversando com os meninos, com a assessoria dele e vendo também os boletins. E uma semana antes, Deus falou comigo que ia levar ele. Essa questão você sentiu que ele iria Senti. partir, que aquela situação era para a morte. Eu passei o domingo anterior em jejum, orando de joelhos e pedi a Deus que tirasse ele daquele lugar, né? A minha oração era: traz meu amigo de volta. E aí naquele dia veio o pensamento na minha mente enquanto eu estava de joelho, de olho fechado, dizendo: eu vou levar. E aí, meu irmão, me entristeci, mas louvei a Deus porque Ele sabe de todas as coisas. É verdade. E aí, no dia 18 para 19, que ele morreu dia 19 de março. 2021, não é isso? É, rapaz, pela primeira vez em muito tempo, eu peguei no sono rápido à noite, porque ele morreu, parece que foi 11 ou foi meia-noite, no meio da noite, eu não me lembro. Quando foi às 10 e pouca, eu peguei no sono. Minha mãe falou que eu dormi rápido. E aí acordei cedo, era 6 e pouco. Quando eu pego meu celular, já estava cheio de notificação. Nossa, Dizendo que falando que ele já tinha falecido, né? ele tinha ido para a glória. Então, eu sentei na cama, não chorei. Ali, fiquei ali, Lázaro se foi. Sabe aquela anestesia? Sim, sem acreditar, né? Sem querer acreditar. Não acreditava porque Deus falou, Sim, mas eu não me sentia ainda, a tristeza não tinha batido, sabe? eu sei. A tristeza só bateu depois de uns 15 a 20 dias. Eu estava assistindo um culto online e aí o irmão cantou uma música. Cantor Meu Mestre é a música que eu canto todo evento que eu vou. E aí caiu a ficha e eu chorei a primeira vez. Caiu a ficha da tristeza, né? É a saudade, né? A saudade que fica. É, aí eu senti, mas como eu não tive a oportunidade de acompanhar todo aquele processo, do velório, do enterro, para mim foi muito complicado. Até hoje é um pouco. A gente costumava se falar toda semana, às vezes até quase todos os dias no WhatsApp. E tem hora que ainda pego até hoje. As pessoas podem até achar estranho, mas até hoje ainda pego no celular pensando nele, sabe? Que é a Sim, forma da gente se comunicar é mais no WhatsApp. Ele gostava de, principalmente na pandemia, ele ligava em chamada de vídeo.
E aí, ainda é um pouco difícil para mim. Esse vazio aí, né? É, É de fato que a pandemia, as pessoas que morreram ali no período de pandemia, muitos não puderam se despedir, né? Já foi feito logo ali o enterro, não tinha velório, né? Então, para as pessoas digerirem isso, de fato, é algo. e no meu caso eu estava longe, né? Para mim fazer essa viagem, com o vírus ainda à Ativo, tona, ativo nas verdade. pessoas e tal. Sair daqui, pegar um ônibus quando não tem um carro, ir para a Feira de Santana, e, Aham. né? Toda uma Seria, seria perigoso até. verdade, Mas Deus sabe de todas as coisas. verdade. E hoje a gente sente falta, mas eu acredito que está muito perto da gente se encontrar. Que bom, Eu acho que a volta de Jesus não está longe, a gente está vendo tanta coisa acontecer, guerras verdade. demais, né? Eu acho que está muito perto. Muito bem. Jonatas, você é aquele que era aquele garoto, né, que sofria bullying, que as crianças empurravam, cuspiam, conseguiu, né, logicamente, se formar em direito, né? Você é E bacharel em direito. até hoje eu não gosto de estudar, mas os meus pais sempre me conscientizaram, sabe, da necessidade de enfrentar os estudos, de enfrentar a vida mesmo. E Lázaro que pagou a minha faculdade, eu terminei o segundo grau, fiz um vestibular como teste Sim, para ver como é que era, eu nunca tinha feito. Eu fiz e passei na entendi. Fainó. Aí Sim. Lázaro disse, não, não, você vai fazer, eu vou pagar. Você vai fazer, aí eu não tive onde correr, né? Tinha passado e tinha que patrocinasse, aí fez, né? Aí eu fiz, sou bacharel em Direito, ainda não tenho OAB. No término da faculdade eu enfrentei uma depressão muito forte em Uhum. 2017. E Lázaro sempre perto e tudo, e conversando, e me ajudando. E aí eu terminei a faculdade à distância em 2017, com laudo médico, mas terminei. E aí, quando eu estou me recuperando da depressão, Deus leva Lázaro e eu dou uma recaída. Mas Mas tá bem, né? Agora. graças a Deus, estou de pé e estamos aí falando de Jesus, viajando. Ontem mesmo eu testemunhei de manhã e de noite Ai, em duas igrejas em Vitória da Conquista e sempre que tem oportunidade a gente vai falando de Jesus, viajando e compartilhando o que Deus tem feito. maravilha, Jonathan. Inclusive, quem quiser convidar o Jonathan para poder contar o seu testemunho de fé e superação, né? Louvar lá também. Enfim, pode estar fazendo contato, né, com o Jonathan. Nós vamos colocar aqui o QR Code, né? Que você que está nos acompanhando pode também aproximar seu celular e poder, né? Vai entrar aí no Linktree, já apareceu aí o QR Code para vocês, né? E vai ter todas as redes sociais do Jonathan, bem como
o seu contato, né, Jonathan? Para poder. Para Lá quem quiser. embaixo tem um WhatsApp. Olha aí. Maravilha. Então, quem quiser convidar o Jonatas Chaves, né? Nas redes sociais são todos @Jonathan Chaves. Não é isso, Jonathan oficial? Chaves Oficial. Perfeito. Quer entrar no Instagram, em qualquer rede social, tem o link do Linktree e tem todas as redes sociais. Maravilha, meu irmão. Olha, muito bom falar contigo novamente. Né? Dizer que sempre que escuto, já tinha escutado seu testemunho. Você já esteve aqui, né, em Itabuna, aqui na nossa igreja poderosa há um Já, tempo atrás. E sempre que escuto, sou edificado. Gosto muito de ouvir a sua história de glória a superação, Deus. né? Nos ajuda muito a entender que Deus tem um propósito em todas as coisas. E talvez a dificuldade que as pessoas estão passando, né, elas não entendam que existe um propósito por detrás de tudo isso, né? E você, uma história como a sua, nos prova exatamente isso, né? Independente da sua dificuldade, tenha certeza que existe um propósito maior, né? Existe um propósito maior. Ô, Ontem, eu- deixe, ontem eu estava pregando sim, na igreja. Eu disse, citando aquela passagem de Maria Madalena, quando foi visitar o túmulo de Jesus e Jesus não estava lá, e aí Jesus, resumindo a história, aparece atrás dela e pergunta: por que choras? sim, Não é? Ou seja, por que choras se eu estou aqui, se eu estou vivo? Então, se Jesus está vivo, ainda há uma esperança, não é? Então, não importa a dificuldade que a gente enfrente, se lembre, a gente tem que se lembrar que Jesus está vivo e Ele está cuidando de nós, não é? Ele quem vai prover todas as coisas. Então, não chore. Se chorar, se lembre de tudo que Deus fez na sua vida até hoje e que você nunca esteve sozinho, porque Ele sempre esteve ao seu lado, pois Ele está vivo através do Espírito Santo que habita dentro de nós. amém. Palavra abençoada. Meu irmão, meu amigo, muito obrigado, viu? Por aceitar o convite. Muito obrigado mais uma vez, né? Sempre quando a gente convida, a Jonathan tá à disposição, né? Agradeço aí por passar esse momento e também feliz em saber que foi o seu primeiro podcast. Primeiro de É o muitos. primeiro, nunca. Eu Eu acredito só que é o primeiro de muitos que assisto. você vai participar por aí Amém. afora, né? Abraçar aí também mais uma vez. Transmita meu abraço aí para sua mãe, viu? Para Tá toda a sua família. certo. E aí, se tem mais alguma palavra que você gostaria de deixar para quem está nos assistindo hoje, Jonathan? Eu queria pedir para as pessoas acessarem as minhas redes sociais. Eu posto toda sexta-feira uma reflexão, né, no YouTube e em todas as outras redes sociais. Eu tenho Instagram, tenho TikTok, tenho Facebook. E toda sexta-feira a gente posta uma reflexão. E eu peço às pessoas que me procurem nas redes sociais e me acompanhem e compartilhem, né, a mensagem para alcançarmos mais pessoas para o reino de Deus. E também eu acabo sendo muito abençoado. Que bom. Maravilha. Então nós Amém. vamos finalizando por aqui o nosso papo de hoje, né? Os devidos agradecimentos, essa é a história, logicamente de forma reduzida. Eu sei que ele tinha muitas histórias para contar, mas não tem como a gente ficar contando
né? Bastante. Ah, não, aí a gente fica até a semana que vem aqui conversando, né? É, passa essa semana, vai encontrar com outro episódio, né? Do É, podcast. é. Muito obrigado, Jonatas, e a você que está conosco até esse momento. Né? Que Deus abençoe a vida de todos. E se ele assim permitir, na próxima semana estaremos aqui com mais uma história de inspiração, história impactante. Lembrando dos nossos patrocinadores, o Miquel acabou de colocar aqui, né, dos nossos parceiros. Não deixe de acessar as notícias da região, do Brasil e do mundo através do cacaunews.com. Também o nosso parceiro Boteco do Sam, né? Peça já lá petiscos, enfim. Hoje é terça-feira, é o momento de pedir lá no Boteco do Sam, tanto nas redes sociais como também no presencial na rua Félix Mendonça, bairro Conceição. Lock Rent a Car, carros, veículos novos, né, veículos seminovos para você que pensa em locar um carro aí, seja para desenvolver qualquer atividade. Enfim, um abraço aí para o meu amigo Paulo Costa. Ticom, ingressos online. Muito bem, você que faz eventos aí, né, e quer organizar o seu evento com ingressos online, entre em contato com a Ticom, muito bom mesmo. É uma plataforma que você vai conseguir organizar o seu evento logicamente, sem dor de cabeça. Né? Então, Ticom Ingressos Online. Não deixando de falar também do nosso estúdio aqui, Estúdio Hub 73. Né? Que se você quiser fazer o seu próprio podcast, pode entrar em contato com 739-9835-2808. Ou até mesmo ser um dos nossos parceiros, pode entrar em contato com esse telefone que aparece aí e falar com o Geildo Pereira, o Jai Papo Reto. Muito bem, lembrando que sexta-feira tem ele, né? Já que eu falei do Jai Papo Reto, tem ele, Jai Papo Reto aqui e o seu podcast com mais uma história de inspiração, tá bom? Semana que vem tem mais Diga JP e eu me despeço aqui de vocês. Vamos juntos fazer a diferença que tanto queremos. Até mais.